Rapidinho, né? Nosso intervalo entre uma conversa e outra. Nós já estamos de volta para esse quinto bloco do Espaço das Profissões 2021, aqui na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia e também na Rádio Universitária e no canal UFG Oficial no YouTube. Nesse canal, você pode mandar as suas questões para os professores e estudantes que estão participando do Espaço das Profissões. Além disso, você também pode concorrer a uma bolsa de estudos no nível inicial do curso de inglês da faculdade, do Centro de Línguas da UFG, que faz parte da Faculdade de Letras, né? Não estava tão errado assim. Ou então, você pode concorrer também a um kit PROEC UFG. Você faz isso por esse códigozinho que está aparecendo aqui na nossa tela, ou então pelo site espaçodasprofissões.ufg.br. E agora eu conto mais uma vez com a Fábia Souza, nossa intérprete de Libras, aqui auxiliando a gente a tornar o conteúdo mais acessível. Para você que quer saber mais sobre os próximos 3 cursos que a gente vai discutir. Engenharia Mecânica, e eu vou falar com o professor Leonardo Moreira, é isso mesmo, Leonardo Moreira, do curso de Engenharia Mecânica. Obrigada pela sua presença. Teve só uma confusão, engenharia de computação, Carlos Galvão. Ah, tá, então nós tivemos um pequeno probleminha aqui, professor Carlos Galvão, da Engenharia de Computação, né? Isso. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Também vamos contar com o Jamerson Souza, professor Jamerson, que vai falar um pouco mais sobre o curso de Letras Português. Tá isso, professor? Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, obrigado você. E, por último, também vamos conversar com a Karina Martins. Professora Karina Martins, se não me engano, se o meu roteiro não está me enganando, a senhora, na verdade, vou deixar a senhora falar. A senhora vai falar sobre qual curso, professora? Boa tarde, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. Eu sou a professora Karine Anuska, do curso de Nutrição. Ok, professora. Bom, então vamos lá para as questões desse primeiro momento. Lembrando que a gente precisa que vocês também compartilhem as informações com a gente. Bom, vou começar com o professor Carlos. Professor, a gente já teve outros cursos aqui da área, né, que são mais ou menos próximos, como ciências da computação, a gente teve também inteligência artificial. Queria que o senhor falasse sobre as especificidades do curso para os alunos e também desse uma diferenciada com os outros cursos da tecnologia. Ok. É uma dúvida comum, né, e os alunos realmente têm razão em tirar essa dúvida, porque muita gente vai pelo caminho errado. Bom, a engenharia de computação, ela funciona com a interface entre a parte de hardware e software, né? Então, na verdade, a engenharia de computação, ela nasceu ali dentro da engenharia elétrica. Tanto que o Conselho Regional de Engenharia, né, nas suas resoluções, ela tem 2 artigos, que é o 8º e 9º, para engenharia elétrica. E a engenharia de computação pega o artigo 9º, que é para trabalhar com eletrônica e telecomunicações. Mas dentro de eletrônica e telecomunicações, fazer a interface com a parte de software, né? Então, aí tem as diferenças ali para engenharia de software, que é focado nos sistemas, né, e levantar requisitos. Aí o pessoal do INF consegue falar bem melhor, né? Mas é a parte de criar o software, né, e com as suas especificidades e tudo mais. Sistemas de informação, se eu não me engano, é muito voltado para negócios, então, os sistemas de software mais voltado ao negócio. A ciência da computação é bem voltado, realmente, como o nome diz, né, para a ciência, analisar os processos de computação, eficiência e tudo mais, enquanto a inteligência artificial, né, é focado muito ali nos modelos de aprendizado de máquina e tudo mais. Algo que nós temos dentro do curso de engenharia de computação, né? Então, se você parar para pensar em um carro autônomo, que é algo que está na boca de todo mundo, a gente precisa de sistemas inteligentes para fazer o carro autônomo, só que nós precisamos também da parte de hardware, que é para sentir o mundo.
Então, com sensores como lidar, que é laser, ultrassom, ou câmeras, por exemplo, você precisa de alguém que saiba mexer com hardware. Então, a engenharia de computação está ali no meio do caminho entre hardware e software. É o professor Carlos Galvão, corrigindo aqui meus erros para você que está escutando a gente ou assistindo a gente, professor do curso de Engenharia da Computação, mande a sua questão para ele. Agora eu falo rapidamente com a professora Karine Martins, que vai falar sobre nutrição. Professora Karine, explica um pouquinho para a gente as especificidades do curso de nutrição, o que quem entra para o curso vai estudar, né, quais são as ênfases do curso. Então, o curso de nutrição, ele tem o propósito de formar o nutricionista com formação generalista, e que seja uma formação crítica, humanista, que ele tenha uma visão geral da área de nutrição nas suas diferentes formas de atuação. Então, a gente tem que organizar e sistematizar que o estudante de nutrição, ele conheça o curso em todas as suas especificidades, com vistas à segurança alimentar e nutricional, por meio da atenção dietética apropriada, considerando a realidade socioeconômica, cultural, que as pessoas estão envolvidas, para melhorar a qualidade de vida e nutrição destes indivíduos que vão procurar um nutricionista. O curso, aqui na UFG, ele acontece integral, então tem aulas de manhã e à tarde. Ele é um curso, a pessoa sai bacharelada em nutrição, sai nutricionista, né? Ele é um curso que prevê diversas atividades práticas, desde o primeiro período até o 10º período do curso, são 10 semestres, 5 anos. Nos 2 últimos anos, 9º e 10º, eles fazem os estágios em 3 grandes áreas de atuação do nutricionista, na área de nutrição clínica, nutrição em saúde coletiva e alimentação coletiva. Mas ele tem o desenvolvimento de atividades práticas desde o primeiro período. Ele inicia com as disciplinas de núcleo comum, a área da saúde, que envolve as disciplinas de anatomia, fisiologia, bioquímica, genética, histologia, e depois vai voltando para as disciplinas de núcleo específico do curso de nutrição, onde ele vai trabalhar essas questões das especificidades de formação do nutricionista. Técnica dietética, estudo experimental dos alimentos, controle de qualidade dos alimentos, nutrição em saúde pública, patologia da nutrição e dietoterapia. Então, a faculdade tem diversas oportunidades durante esse processo de formação, para além do ensino. A gente desenvolve diversas atividades de pesquisa e extensão também, que os alunos estão envolvidos. Ok, professora. Agora passando a palavra para o nosso próximo entrevistado, o professor Jamerson Souza, que, na verdade, ele vai falar também sobre letras português, mas agora, nesse bloco, ele vai falar sobre letras línguas estrangeiras, né, professor? Gostaria que o senhor falasse para a gente quais são as línguas, né, oferecidas dentro do curso de letras da Universidade Federal de Goiás. É preciso já ter conhecimento nessas línguas para acessar os cursos? Boa tarde, Camila. Boa tarde a vocês que estão aqui, Karine, Carlos, tá? Boa tarde também, Fábia, que faz a interpretação, e boa tarde a todo mundo que nos acompanha nesse momento. Os cursos de línguas estrangeiras na Faculdade de Letras são 3, né? O curso de Letras Espanhol, o curso de Letras Francês e o curso de Letras Inglês. Os cursos não exigem conhecimento prévio nas línguas. Qualquer pessoa pode ingressar, uma vez que passar pelos processos, Enem, SISU, enfim, e escolher a nossa Faculdade de Letras de nossa UFG, pode ingressar sem o conhecimento das línguas e adquirir o conhecimento das línguas ao longo do curso. Nos 3 cursos, né, são 3 cursos distintos, a escolha é feita logo de início, né, pelo SISU, podendo haver um reingresso depois da conclusão de para complementação, levando em conta algumas disciplinas semelhantes. Mas o curso dá a formação em várias disciplinas que são numeradas de 1 a 8, né, com o nome da língua, né, tipo, o nome da língua e a cultura, né, que vai de 1 a 8, tanto da cultura de língua inglesa, de língua espanhola, de língua francesa, com a contemplação um tanto quanto abrangente, né, não somente em perspectiva de
inglês estadunidense, inglês britânico, ou espanhol de Espanha, né, europeu, ou francês de França, também europeu, com uma perspectiva mais abrangente do que isso, tanto de língua quanto de cultura, e é um curso do grau de licenciatura, é um curso do grau para formação de docente, para atuação na educação, que pode levar a quem nele ingressar e se formar, seguindo outros níveis da formação, especialização, mestrado, doutoramento, a também ingressar no nível superior. Docentes do nosso quadro foram Vicentes um dia, né? Os cursos de letras, esses de línguas estrangeiras e outros, têm, em geral, uma área comum, normalmente entre o primeiro e o segundo semestre, um tanto de disciplinas comuns, que dão uma formação geral em torno dos estudos linguísticos, dos estudos literários e da capacidade de produção de texto, e também um conhecimento introdutório de Libras. Até que, no andamento dos cursos, né, a partir do terceiro período, eles vão se diversificando conforme suas especificidades, com o conhecimento estrutural da língua, o conhecimento discursivo da língua, formas de produção de texto, comunicação oral na língua, orientação à pesquisa, realização de trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, as pesquisas que são de orientação tendem a ter um alinhamento ao nosso programa de pós-graduação em letras e linguística, dando um caminho para ir. Vou só interrompê-lo para a gente conseguir falar um pouquinho mais de outras questões, tá? Peço perdão, mas é porque o nosso tempo é curtinho. Bom, professor Carlos, conta um pouco mais para quem tem interesse na área de exatas, mas não sabe ainda muito bem qual curso escolher, o que faz o engenheiro de computação no mercado de trabalho? Em quais posições esse profissional pode ser alocado? Ok, justamente por fazer a interface entre hardware e software, ele pode ir para um lado ou para outro, né? Temos aqui no mercado goiano, especificamente, a verdade é que muitos acabam indo, né, para a parte de software. Então, trabalham como analistas, como programadores. Mas tem alguns, né, que vão para a parte de eletrônica e telecomunicações. Então, temos alunos, ex-alunos, né, egressos, que trabalham na Netflix, na Amazon, né, mais na parte de infraestrutura de rede, por exemplo. Temos pessoal espalhado pelo mundo aí, no Canadá, na Alemanha, na Inglaterra, Estados Unidos, né? Mas as áreas de atuação são essas. A pessoa pode ficar realmente no meio de campo, porque muitas vezes você precisa de um profissional que vai fazer justamente a interligação dentro de um processo, né, interligação entre hardware e software, ou pode ser aquele camarada, aquela pessoa que vai muito para hardware ou vai muito para software. Agora, em aplicações reais, como eu falei, o carro autônomo, mas eu posso falar também da cidade inteligente, que é muito amplo, né? Que é quando você tem a cidade e onde você vai coletar dados, coletar informações para fomentar soluções, podem ser até soluções, ações em tempo real, para melhorar a qualidade de vida dos habitantes daquela cidade. Você tem, por exemplo, né, o agronegócio, que também é muito forte aqui em Goiás, mas não só em Goiás, né? No Brasil, o agronegócio é responsável por 26% do PIB. Olha só esse número, né? 26%. E tem muito campo para crescer ali. Como eu falei, a questão de sensoriamento. Então, se você imagina uma solução para agronegócio, não basta eu pegar os dados, a gente fala mastigar, né, aqueles dados e tirar a informação, se eu não consigo obter aqueles dados antes. E eu não tenho como agir em cima de equipamentos, por exemplo. Então, é muito rico, na verdade, essa parte de engenharia de computação. Lembrando que caso você tenha mais questões que a gente não possa responder aqui, pode colocar no chat, que tem pessoas especializadas para responder para vocês. Também pode procurar mais informações no site do Espaço das Profissões, tá bom? A gente sabe que é rapidinho aqui, mas é só para vocês terem um gostinho dos cursos. Professora Karine, e conta para a gente também a atuação do nutricionista. Quais os campos de atuação desse profissional? O nutricionista ele tem também várias áreas de atuação. Segundo o nosso Conselho Federal de Nutricionista, nós temos 6 grandes áreas, que é a nutrição clínica, a nutrição em saúde coletiva, a nutrição em alimentação coletiva, a nutrição em esportes e exercício físico, nutrição na cadeia de produção, na indústria e comércio de alimentos e nutrição no ensino, pesquisa e extensão. Essas 6 grandes áreas,
elas têm as sub-áreas de atuação. Por exemplo, quem trabalhar na questão de saúde pública pode optar por trabalhar dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o conhecido merenda escolar, né? Ele pode trabalhar dentro dessa perspectiva. E dentro da nutrição clínica, ele pode atuar em hospitais, UTIs, clínicas de hemodiálise, ambulatórios, consultórios. Quem trabalha na saúde coletiva pode fazer a gestão de políticas públicas de saúde, trabalhar em unidades básicas de atenção à saúde, CAIS, estratégia saúde da família. Quem trabalhar na área de alimentação coletiva pode atuar em restaurantes, escolas, creches, hotéis, academias. Tem assim, uma gama de locais e possibilidades que o nutricionista pode atuar, buscando a promoção da saúde, a prevenção de doenças e agravos, o tratamento e recuperação de doenças e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ok, professora. Professor Jamerson, vou passar a mesma questão. O aluno que se forma em uma das 3 habilitações, né? Inglês, francês ou espanhol, ele vai atuar sempre em sala de aula ou tem outras atuações que o profissional pode ter? Tem outras, Camila. A rigor, previsto a escola, né, pelo grau de formação, que é a licenciatura, mas, por exemplo, a formação que vai até a universidade também já exige esse curso de licenciatura e mais formação adiante em nível de pós-graduação. No entanto, nós temos estudantes em diversos campos de serviço. Nós temos estudantes que trabalham em empresas aéreas. Nós temos estudantes que foram se especializar e trabalham com tradução. Tá? Enfim, todos os locais de trabalho em que a língua estrangeira é necessária, e no caso de ser uma dessas, né, espanhol, francês e inglês, o campo é possível a formação levar para lá pela gama de conhecimento que se adquire. Mas, como estou dizendo, a rigor, a formação é docente. O mais pode-se fazer, evidentemente, mas existe também algumas especializações, algumas das quais nós temos. Tá? Quais são essas especializações, professor? Bem rapidamente, só para a gente poder orientar o aluno. A formação em linguística, em nível estrito sensu, né, do mestrado e do doutorado, que abrange alguns conhecimentos, a especialização em cada uma dessas línguas, para conhecimento mais aprofundado, e já em caminho, né, para ser implementada a tradução. Ok, professor. Acho que ainda dá tempo de mais uma questão. Vou fazer uma questão para a professora Karine. Professora, a gente sabe que existe, por exemplo, mais atualmente, né, a questão do nutrólogo, né, que é o médico que se especializa na questão da área da nutrição. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença na atuação do nutricionista para o nutrólogo? O nutrólogo, ele é um médico que faz uma especialização, geralmente ele faz uma prova com especialidade em nutrição. Então, assim, o nutricionista, ele trabalha os 5 anos de formação acadêmica na perspectiva de olhar o indivíduo como um todo e trabalha na perspectiva de um planejamento alimentar apropriado, de acordo com a disponibilidade, de acordo com o acesso a essas pessoas a essa alimentação, de acordo com os sistemas alimentares existentes. Então, ele é o profissional que realmente estuda para fazer esse planejamento dietético, dietoterápico, prescrição de dietas enterais, dentro dos pacientes hospitalizados. Aí o médico que faz a especialização é uma área de atuação específica voltada para a nutrição, né? Mas então, assim, tem alguns exames que só o médico que pode prescrever, outros só o nutricionista, mas a prescrição dietoterápica, ela é atividade de atribuição do nutricionista. Ok, professora, vou ter que encerrar, vou agradecer rapidamente, professor Carlos, professor Jamerson, professora Karine, obrigada, Fábia, também. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais cursos da UFG, mas fica com a gente porque tem informações importantes durante esse rápido intervalo. Obrigada, tchau, tchau.